Graça e paz, família Nexus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz do Messias? Glória a Deus. Uma alegria a gente estar aqui novamente ministrando a palavra do Senhor. E hoje eu tenho duas palavras para ministrar. Falei para a pastora, tenho duas palavras, mas não sei ainda qual vai ser. Se eu falei de tarde, né? Mas aí eu vim aqui, e aí ouvindo tudo que já aconteceu aqui, realmente confirmou aquilo que estava mais no meu coração para hoje. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Então feche teus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu rendo meu coração a Ti. Ministra-me em profundidade nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero continuar trazendo um pouco de ensino bíblico dentro daquela série que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. Eu tenho eventualmente trazido mais um pedacinho do Sermão do Monte. E são temas que por vezes são complexos, viu? Mas se Jesus falou e ensinou sobre isso, nós temos que olhar também, dar uma atenção e entender o que ele estava dizendo. E a gente aproveita para pegar alguns trechos e aprofundá-los e trazer também entendimentos que são congruentes com o tempo presente, para que nós possamos ter uma vida assertiva, para que nós possamos ter um proceder, um caminho seguro, que é baseado, pautado na palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos ainda no capítulo 5 de Mateus, já falamos diversos temas e palavras em cima desse capítulo, mas não terminamos, porque o Senhor Jesus, quando trouxe esses ensinos, ele abordou muitos assuntos. E hoje eu quero trazer um assunto poderoso que está no versículo 31. Coloca aí, por favor. Que fala sobre divórcio e casamento. E a minha expectativa é que hoje você entenda o que é um casamento, o que é uma aliança e o que é um divórcio. E o que isso acarreta no mundo espiritual. E também quero que você entenda o que é uma aliança sem o casamento. E o que isso acarreta no mundo espiritual. Amém? Vamos lá então. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Repudiar significa mandar embora. A palavra original do hebraico, repudiar, significa exatamente isso, divórcio ou mandar embora. Despedir, vai embora. Ou romper com aliança. Amém? Entenderam até aí? Vamos lá, 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, separar-se dela, divorciar-se dela, mandar embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que texto complexo, mas se Jesus nos trouxe esse ensino, então nós precisamos olhar o que ele tem para nos ensinar nos dias de hoje. Haja vista, muitos casamentos hoje parece que estão por um fio, e muitas alianças estão hoje extremamente superficiais. Hoje tem gente que troca de marido ou de esposa que nem troca de roupa. Eu estava vendo esses dias uma influenciadora que ela casou, fez um casamento lindo na Europa e 3 meses depois se divorciou. Terrível isso, né? Detalhe é que já era o 4º casamento. Meu Deus do céu. E já vi essa mesma pessoa com uma outra pessoa agora. Talvez seja o 5º marido, né? Aí nós vamos ver aquela palavra, né? Já tivesse tantos maridos, né? E esse não é teu marido, né? Lá em João 4, com a mulher no poço, onde Jesus ministra
aquela mulher. Então, queridos, nós temos que entender qual é o padrão bíblico para os nossos dias. Uma igreja que vive o Evangelho é uma igreja que entende a palavra e segue um padrão de comportamento e de procedimento que vem da Bíblia. Não é assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Não, nós temos que entender o que a Bíblia diz, e a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé, amém? Então, se Jesus tocou nesse assunto, amados, nós precisamos. Hoje tem também uma cultura onde diz assim, não, Jesus falou isso, mas não é bem assim. Se der incompatibilidade de gênios, então liberou geral, pode trocar. E tem outras pessoas que dizem assim, olha, eu casei com aquela pessoa quando eu era incrédulo. Então, aquele casamento não valeu, porque não foi um casamento direcionado por Deus. Então eu vou soltar aquela pessoa, e aí agora eu quero casar na bênção, com uma pessoa cristã, com uma pessoa... Será que isso é bíblico? Será que Jesus abre porta para esse tipo de coisa? Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, hoje, as alianças se tornaram meramente jogos de interesses superficiais e pessoais. Então, se a coisa me é conivente, eu tenho aliança. Se por algum motivo eu acho que é mais vantajoso, diga essa palavra, vantajoso, quebrar a aliança, eu quebro. Só que isso não é bíblico. Não é assim que funciona. E hoje eu quero trazer um pouco disso para vocês, porque toda a relação de Cristo com a sua noiva é um modelo para o casamento. E se nós não entendermos o modelo do casamento, nós não vamos entender a relação de Cristo com a sua noiva, chamada igreja. Amém? O casamento, ele é a maneira fácil, a maneira acessível de nós entendermos a relação de Cristo com a sua igreja. E ao final, se tiver alguém calhado, se tiver alguém desesperado, nós vamos orar aqui. E hoje Deus vai fazer um milagre poderoso, porque esse negócio não foi ideia minha, foi ideia dele. Amém? Então, cria fé no teu coração aí, que o milagre está chegando. Ouve bem essa palavra. Amém? Que hoje o Senhor vai agir na tua vida. E quem recebe, diga amém. Amém. Meu Deus, quanta fé. Então, antes de nós entendermos o que é o divórcio, nós temos que entender o que é o casamento. Quem é aqui que nunca pensou o seguinte? Uma pergunta franca para você. Pastor, mas tem que casar no civil? Mas quando o Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar Rebeca, eles casaram no civil? Porque quando, a Bíblia diz que quando vinha chegando Rebeca com o servo de Abraão, ela olhou, quem é aquele homem? De longe, né? E ele disse, aquele é Isaque, meu senhor. Na hora ela colocou o véu, e aí Eliezer então entrega Rebeca para Isaque, e eles entram na tenda, né? E vamos usar um termo bíblico, eles coabitaram, né? Habitaram juntos na tenda, né? Mas tinha casamento no civil? Como é que funciona isso? Onde está a legalidade disso? Quem já pensou nisso? Quem já se fez essa pergunta? Aqui já fizeram. Quem nunca fez essa pergunta para si mesmo? Nunca fez. Quem não sabe nem quem é Isaque? Levanta a mão. Nunca ouviu falar. Quem nunca ouviu falar em Rebeca? Levanta a mão. Quem não está sendo sincero? Amém. Então, a origem do casamento, na palavra de Deus, está em Gênesis 2:24. Coloca no telão, por favor. Hoje nós vamos esclarecer essas dúvidas, tá? Inclusive jurídicas. Amém? Inclusive jurídicas. Gênesis 2:24 fala o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Em que momento o homem e a mulher se tornam uma só carne? Vou melhorar a pergunta. Em que momento a aliança acontece? Qual momento? Fala. Quando eles coabitam. Quando eles têm uma aliança de carne. Ou seja, quando eles têm um relacionamento íntimo. Ali o milagre acontece de se tornarem um só corpo. Ou uma só carne. Mas então é isso, o casamento começou assim. Na Bíblia começou assim. E aí, o casamento ele é estabelecido por Deus como essa aliança entre um homem e uma mulher. E a aliança, como a gente já viu no treinamento que a gente faz de casais, há uma diferença entre aliança e contrato. Amém? Agora, a aliança dispensa o contrato? Não. O contrato tem uma serventia, a aliança tem outro sentido. O contrato é o acordo oficializado, a aliança é o ato consumado. Então, as duas coisas no casamento caminham juntas. Amém? O contrato, e nós podemos trazer para a nossa realidade, que é o casamento no civil, e a aliança que é abençoada pelo sacerdócio e também consumada na intimidade. Então, o casamento, ele tem essas duas coisas. Ele tem o acordo, que é o contrato, e ele tem a aliança, que é o ato consumado debaixo da bênção de Deus. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Isso é muito interessante. E a gente aprendeu também que o contrato, quando ele é feito, ele foi feito para se proteger. Né? O que o contrato rege? Direitos e deveres, responsabilidades e direitos. Porém, a aliança ela é feita para se entregar. Uma coisa não dispensa a outra. Porém, tem pessoas no tempo presente que vivem só a legalidade do contrato, mas não vivem a plenitude da aliança. Amém, igreja? É como se nós vivêssemos na época da lei, sem ter a alegria, a intimidade da graça. As duas coisas são importantes. Nós conhecermos a lei, mas vivermos a graça. Porque a graça sem a lei fica incongruente. A graça veio para cobrir aquilo que nós não demos conta da lei. Amém? Então, vamos lá. Como é que começou esse negócio de contrato? Na época dos patriarcas, eu vou voltar lá, tá? Abraão, Isaac, Jacó, José, mas principalmente Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, era um pouco diferente. Mas a partir ali de Moisés, onde entrou a lei de Deus, e também nós vemos dos ritos do judaísmo da época bíblico, existia um instrumento que era um contrato chamado ketubá. Diga, ketubá. Esse contrato, ele era especialmente redigido para defender os direitos da esposa. Porque a esposa precisava ter garantias, porque uma esposa naquela época, ela não tinha tanta autonomia como nós temos no tempo presente. Então, naquela época, existia a ketubá, que era um contrato que defendia os direitos da esposa, principalmente. Então, ali estabelecia os limites daquela união. Então, lavrado a ketubá, era então celebrada a festa de casamento, e essa festa, ela durava aproximadamente 7 dias. O povo judeu é um povo muito festivo, amém? Então, as bodas
era uma semana. E nós vemos que nas festas bíblicas também, as festas, por exemplo, tabernáculos, geralmente são festas que duram uma semana ou mais. Festas que passam por uma grande celebração. E eu creio que as bodas do Cordeiro também não vai ser uma festa rapidinha. Vai ser uma festa que vai durar pelo menos uma semana de anos. Então, queridos, a Ketubá era um instrumento oficial que regulamentava o casamento. E isso perdurou por muito tempo. Nós vemos que a sociedade atual, ela foi evoluindo nesse sentido, e cada país, cada povo tem as suas regras civis em relação a isso. Então, o casamento, ele passa por um ato civil, diga, ato civil, que é regido pelas leis da nação, do território, que é regido pelas leis que são estabelecidas por uma nação, ok? Então, a Ketubá era um contrato escrito, elaborado antes do casamento, que protegia a mulher e definia as obrigações do marido, como sustento, respeito e cuidado. A gente podia adotar isso aqui, né? As obrigações do marido, respeito, sustento, cuidado. Legal, hein? Eles sabiam o que faziam, né? Mas também poderia colocar os deveres da esposa também, né? Mas vamos deixar para lá isso aí, né? Então, no caso de Isaac e Rebeca, eles são anteriores a esse instrumento chamado Ketubá. Mas nós sabemos que, naquela época, não havia um contrato escrito, mas havia um contrato verbal. Vocês lembram que quando Eliezer, ele saiu, servo de Abraão, desculpa, me deu um branco agora. Eliezer, ele foi lá na terra dos parentes de Abraão, e lá ele escolheu uma esposa para Isaac. Quando ele encontrou Rebeca, ele logo foi até os pais da noiva e explicou qual era a situação, dizendo que o seu senhor Abraão havia o enviado para buscar uma esposa, não era uma namorada, era uma esposa para Isaac, o seu filho. Então, ele fez toda a explanação do projeto dele, da missão que Abraão tinha lhe dado, e aí naquele momento houve um acordo entre os pais da noiva e o servo de Abraão. Houve concordância da noiva, houve concordância dos pais da noiva, houve também aplicação de dote, muitos presentes para a noiva e para a família dela. Então aí, agora Eliezer, ele traz Rebeca de volta, já com o contrato verbal lavrado. Então, naquela época, naquela realidade, não havia um contrato escrito, mas havia um acordo que era formalizado entre as famílias. Essa era a legislação da época. Era assim que eles deveriam proceder naquela época. Hoje nós temos uma lei diferente, eu já vou falar sobre isso. Não adianta nós pegarmos o modelo da época e encaixarmos, porque nós não estamos no Oriente Médio, nós não estamos há 4, 5 mil anos atrás, e nós estamos aqui hoje em Porto Alegre, ou na nação brasileira, no ano de 2024, amém? Então nós temos que entender o que daquilo cabe a nós no tempo presente, porque se nós quisermos encaixar a Bíblia ipsilíteres, de uma outra época, no tempo de hoje, coisas que não são princípios, mas são procedimentos, talvez a gente não consiga. Amém? Então, embora essa Ketubá não seja mencionada explicitamente com Isaac e Rebeca, porque não tinha na época, havia esse acordo formal e compromisso assumido publicamente, mostrando que o casamento sempre foi tratado como algo sério e sagrado. Então, queridos, não existe casamento sem acordo prévio. Não existe casamento sem contrato que seja oral prévio.
Hoje, o contrato oral não serve mais na nossa realidade. Mas naquela época era o que regia, né? Então, esse compromisso de Isaac e Rebeca demonstra que mesmo sem a formalização escrita naquela época, havia uma responsabilidade de fidelidade e proteção da parte da família de Abraão e Isaac. Então, aqui no capítulo 5, Jesus está restaurando o valor do casamento. Lembrando que esse casamento não é um contrato temporário, mas uma aliança inquebrável. Então, volta ali para o capítulo 5, por favor, coloca ali. O 31, por favor. Mateus, perdão. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Quem disse isso? Isso foi dito por Moisés. E Moisés falou essas palavras, e naquela época, essa carta de divórcio, o nome dela era Get, diga, Get, que era uma carta de divórcio. E aí, eles questionaram, mas Moisés nos deu a Get, que é a carta de divórcio. Sim, Jesus fala daí o seguinte, em outro texto, que ele deu essa carta de divórcio por causa da incredulidade do coração. Então, eles eram duros de coração, e por isso foi-lhe concedida. Mas Jesus não aprovou isso. Ele não aprovou isso. Pelo contrário, naquela época, o que estava acontecendo entre o povo eu fiz um contrato legal com essa mulher, ou seja, fiz uma ketubá, mas como era a situação, ela era resumida num contrato, então o contrato eu faço e também estou livre para desfazê-lo a qualquer instante. A partir do momento que eu não acho que o contrato ele é vantajoso para mim, ou perdi o interesse, eu desmancho o contrato, porque o contrato ele é algo que protege, mas sempre tem uma porta de saída. É verdade ou não é? Por isso, naquela época, Moisés, ao lidar com essa situação, ele deu a Get, que era a carta de divórcio. Olha, vocês têm um contrato, vocês têm a ketubá, mas se por acaso vocês não derem conta, vocês têm a Get, que é para sair desse contrato. Só que Jesus aqui restaura o entendimento do casamento, que o casamento ele não é a partir somente de um contrato, mas a partir do momento que há um ato físico, há uma consumação de uma aliança. E digo mais, por esse motivo, a aliança ela deve ser consumada somente depois do contrato. Amém? Estão entendendo? Então, queridos, no Brasil, nós temos aqui um instrumento. Vou arriscar falar aqui, nós temos a Aline, tem mais alguns advogados aqui, não? Tem aqui a Adriane, a Aline, tem mais alguém? Ali. Tem muitos advogados aqui, vamos lá. Existe um instrumento chamado união estável. Juridicamente, esse contrato de união estável, ele é muito similar ao casamento. Tanto é que hoje tem muita gente que já reconhece esse contrato, estou falando de pastores e igrejas, já reconhece, e eu não vou fazer nenhum julgamento de ninguém, tá? Mas eu vou explicar o que é na verdade. Já reconhece esse contrato como o contrato necessário para a efetivação da aliança. Muitos já reconhecem esse contrato chamado união estável. Porém, há uma diferença. Embora, a nível de herança, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, né? Pode me ajudar, Kátia. Né? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me ajuda. Mas a nível de herança, reconhece a união estável? Sim ou não? A nível de direitos previdenciários, reconhece? Reconhece. A nível de configuração de partilha de bens, ou como é que pode dizer isso? São solidários os bens, reconhece isso? Reconhece. Reconhece tudo isso. Exatamente igual, ou talvez com pequenas diferenças ao ato do casamento. Porém, existe uma grande diferença.
ou talvez pequena para alguns. Mas para nós cristãos a gente tem que observar. E eu não estou dizendo que no futuro a gente não possa, esse contrato não possa evoluir para algo mais até aproximado, ou até se tornar o próprio casamento. Não sei, não sou jurista. Mas hoje existe uma diferença entre eles. Que na verdade, a união estável, aliás, o casamento, o contrato de casamento, ele é um vínculo conjugal formal. Diga, vínculo conjugal formal. Ele precisa um ato civil, uma cerimônia civil, sim, precisa ser formalizado e depois ele é registrado. E a pessoa, ela fica com vínculo conjugal formal. Embora a união estável, ela tenha um reconhecimento de intenção de formar família, é mais ou menos isso que diz, a intenção de formar família, ela não possui um vínculo conjugal formal. Ela é um vínculo conjugal informal, porque não é estabelecido a partir de uma cerimônia formal, em cartório, diante de um juiz, mas ela é estabelecida diante de uma como é que eu vou dizer, uma experiência pública, ou seja, estão vivendo juntos, então publicamente já estão unidos, então formalizado esse tipo de contrato que não formaliza uma vinculação conjugal formal, mas vincula uma estabilidade de união. Então são coisas diferentes. Eu quero dizer para vocês que hoje, nessa igreja, eu separo o que é casamento e o que é união estável. Porque eu entendo que na lei do nosso país, nós, para termos a legalidade daquilo que cremos e vivemos, para nós, precisa estar formalizado. O vínculo conjugal precisa estar formalizado para que nós possamos, então, proceder com a união. Amém? Você está entendendo aí? Alguma dúvida? Então, eu não estou falando que quem está com união estável está em pecado, não é isso. Mas quando uma pessoa me procura, diz assim, pastor, quero casar, então vai no cartório, agenda lá com o juiz de paz, ou talvez pode ser na própria cerimônia de casamento, né, fazendo conjuntamente com o juiz de paz, amém? E também a celebração ali da bênção, porque quando o juiz de paz, ele lavra o contrato de casamento, a certidão de casamento, ele está lavrando o contrato da vinculação conjugal formal. Ele está formalizando a vinculação conjugal. Quando nós, pastores, abençoamos, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos abençoando a aliança que está se fazendo naquele momento. A bênção vem sobre a pessoa e é consumada depois no ato sexual, na intimidade do casal. Amém? Está claro isso? Estou conseguindo explicar aqui. Sistemas jurídicos às vezes me confundem um pouquinho, tá? Mas, aqui em Mateus, Jesus então, ele explica que o divórcio, fora dos casos de infidelidade, leva a consequências espirituais sérias. Não significa que a primeira opção quando há infidelidade no casamento é o divórcio. Tem gente que está louco para se separar. E aí, está chulhando que o marido deu uma bola fora, agora é minha causa de alforria. Já vi quanta gente assim. Primeiro chora porque não tem marido. Depois não vê a hora de se livrar, né? E aí o marido deu aquela pisada de bola, ou a mulher, que hoje está muito comum também, ou a mulher, e diz assim, agora é minha porta de saída, estou liberado. Não, não é assim, queridos. Jesus está dizendo que ainda que haja o divórcio,
A primeira opção não é essa. A primeira opção sempre é a restauração. Diga, restauração. Essa é a primeira opção. E aí, Jesus vai te dizer o seguinte, ó, você precisa aprender a perdoar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei. Mas começa a caminhar no caminho do perdão. E Jesus vai restaurar. Mas se a pessoa não quiser se arrepender, se a pessoa que pecou não quiser se arrepender e quiser ir embora, bom, daí é outro caso. A Bíblia diz que, lá em Coríntios, eu não vou ler para ganhar tempo, tá? Que a irmã ou a mulher que converte e o marido não, ela não precisa abandonar o marido, porque ela, por ser uma só carne com ele, ela santifica o marido. Da mesma sorte, se o homem converte e a esposa não, ele não precisa abandonar a esposa, porque pelo fato deles serem uma só carne, a santidade do marido vai santificar a esposa. E a palavra ainda diz o seguinte, de outra forma, os filhos não seriam santificados, porque pelo matrimônio, pela santidade dos pais, até mesmo os filhos são santificados. Lembre-se sempre que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o plano de Deus é para a família, não é individual. É para a família. E a santificação começa pelo sacerdócio da casa. Amém? Vamos lá. Aí a Bíblia também diz o seguinte, Paulo falando aos Coríntios o seguinte, agora, se o incrédulo quiser ir embora, tudo bem, deixa que vá. Porque você não sabe se ele vai algum dia se converter, e Deus não chamou ninguém para ficar debaixo de jugo de opressão. Então nós vemos assim, que muitas vezes quando há um adultério, quando há uma situação difícil como essas, existem duas possibilidades. Uma, a pessoa que cometeu o erro, ela se arrepende, e aí a missão do outro lado é perdoar. Eu sei que não é uma coisa instantânea, mas é uma coisa que realmente precisa ser desenvolvida, precisa de acompanhamento, precisa de cura, porque isso traz muitos estragos. Porém, a primeira alternativa de Jesus é perdão, e daquele que errou é arrependimento. Agora, se não há arrependimento, é sinal que essa pessoa, ela está fora dos caminhos do Senhor. Porque se uma pessoa não tem arrependimento, ela não está vivendo o reino, ela não está vivendo a palavra, e ela está desviada. E se essa pessoa que não se arrepende, ela quiser ir embora, infelizmente, biblicamente falando, ou felizmente, libere, deixa que vá. É isso que Paulo instrui, 1 Coríntios 7, depois dá uma lida lá, a partir do 10, se não me falha a memória, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, se o contrato for ferido, inclusive na questão de casamento, juridicamente falando, uma das regras do casamento é a fidelidade. Sabia que não pode trair a esposa? Pela lei. É assim ou não é? É fidelidade. A responsabilidade do casamento é também uma das coisas, fidelidade. Vamos lá, então. Agora, o divórcio, ele pode causar feridas emocionais e também feridas espirituais profundas. Por isso eu acho tão interessante quando alguém, qualquer briga que dá dentro do casamento, eu vou dizer assim, dentro do casamento vai ter divergência. Mas é muito ruim quando alguém, a qualquer instante, então vamos nos divorciar. Qualquer bobagem, qualquer coisinha, coloca o casamento no balcão de negócio. Gente, isso é imaturidade. A gente não fala aquilo que a gente não quer que aconteça. Amém? Se você não quer se divorciar, nunca fale isso. Se você não quer que dê errado, nunca fale sobre isso. Não use como moeda de barganha uma separação, porque isso não agrada o Senhor. Deus odeia o divórcio. Depois eu vou ler para vocês. Deus odeia. Então nunca coloque isso como se não me der razão, se não fizer o que eu quero, então eu vou me divorciar. Meu Deus, você é muito imaturo, me perdoe. Não coloque, jamais coloque
no balcão de negócios, a tua aliança. Porque na aliança, e quando nós decidimos entrar em aliança, decidimos entrar em amor, nós seremos provados nas alianças que fazemos. Por isso que o amor tudo sofre, por isso que o amor tudo suporta, porque não existe aliança real se não tiver amor. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo e Ele fez conosco, Ele sofreu muito. Cristo sofreu muito na cruz por nós. Então não tem aliança sem dor, meu irmão. Aprenda a suportar o peso da aliança. Mas isso é bênção para as nossas vidas. Isso nos faz crescer e isso nos coloca no propósito de Deus. Deus odeia o divórcio porque ele fere a essência da aliança. Abre em Malaquias 2,16. Aqui está falando sobre matrimônio nesse texto de Malaquias, e ele diz o seguinte, o profeta: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio é isso, é o divórcio, é o despedir, é o separar. Deus odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Cuidem de vocês mesmos e não sejam infiéis à aliança que vocês fizeram diante de Deus e dos homens. Amém, amados? Deus odeia o repúdio. Por isso, não repudie sua mulher, não repudie seu marido. Pelo contrário, ame a sua esposa, ame o seu marido, em nome de Jesus. Agora, Deus é misericordioso, amados, e Ele oferece restauração para aqueles que, mesmo após algum fracasso, desejam viver em aliança verdadeira. Então, quer dizer que, se porventura aconteceu de haver um divórcio, de haver uma separação indesejada, mesmo nos casos que eu falei agora, por exemplo, o ímpio quis ir embora, tanto a mulher como o homem, Deus sim tem desejo de restaurar. E eu quero dizer para vocês que não encontro nenhum apoio bíblico para dizer, não, essa pessoa não pode ter uma segunda chance. Mas aí nós temos que ver qual o critério. Se você é o causador desse divórcio, e você sendo filho de Deus, você deve sossegar o facho daí, meu irmão. Agora, se você foi vitimado por uma situação, aí as coisas mudam. Amém? Você está entendendo isso? Porque Deus é justo. Então, uma pessoa que sofreu aquilo que não queria, é uma situação. Outra situação é a pessoa que fez. Porque a pessoa que fez, ela não deveria ter feito, porque se ela é cristã, ela deveria se arrepender e consertar as coisas. Amém? Então, o chamado para a igreja é um chamado de compromisso, de fidelidade, e sempre preservar as alianças. Efésios 5:25, não sei se, acho que a Camila leu esse texto, não sei se foi bem esse, agora não guardei, mas ela leu alguma coisa assim. Maridos, amai vossa mulher, foi esse? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui está dando modelo. O modelo da aliança, o modelo de amor da aliança é entrega. Diga, entrega. Entrega. Ah, mas a pessoa lá errou. Entrega, meu filho. Entrega. Ah, mas ele não vale o que come. Entrega. Ah, mas ela não quer mais, não sei o quê. Entrega, meu filho. Entrega para ele também. Não? Entrega. Quando você aprender a entregar tudo que é devido numa aliança, as coisas funcionam. Amém? Então, Cristo, Ele amou, mas Ele sofreu muito pela aliança. E Ele se entregou por ela. Porque só pode pagar o preço por uma aliança quem realmente ama. Quem realmente entra com a motivação certa. Agora, a pessoa que entra numa aliança, dizendo assim, não, qualquer coisa, né, eu vou casar, mas qualquer coisa, né, eu divorcio, né. Qualquer coisa, eu recorro ao contrato. Recorro a get, que é a carta de divórcio.
Vamos tentar, né? Se não der certo, a gente... Não é assim que funciona o reino. O reino de Deus, ele é muito sério. E Deus dá talvez muito mais importância para as alianças que nós fazemos que nós mesmos. Talvez a gente leve essa questão da aliança de maneira muito superficial. Não, eu me aliancio, depois se eu não gostar mais eu vou embora, perdi o interesse. Deus leva mais a sério isso que você vai precisar ter que rever isso, meu irmão. As coisas não são assim no reino. Então, entrega. Quem se entrega não está buscando seu próprio interesse, né? Quem se entrega está buscando o interesse daquele que recebe essa entrega. Então, o nosso casamento cristão, ele deve ser reflexo dessa aliança de Cristo com a igreja. Tem sacrifício, é incondicional, mas também é duradoura. Não é algo temporário. A aliança verdadeira não é algo temporário. Ela é duradoura. Amém? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, se você está passando por uma crise no casamento, estamos à disposição para ajudar. Crises são para serem solucionadas. E eu creio que ao vencer essa crise, você vai crescer muito em nome de Jesus, né? Agora, vamos falar um pouquinho, além aqui, já aproveitando o ensejo, se o contrato é necessário e a aliança é consumada, quando há a vinculação de corpos de carne, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, e como ficam aquelas pessoas que vão coabitar, mas não têm um contrato? Ou seja, elas decidem fornicar. Fornicar é justamente isso, é ter relações sexuais com uma pessoa que não é o teu cônjuge. Como fica isso? Será que isso tem alguma implicação espiritual? Será que um namorado, uma namorada, não, tudo bem, ou o noivo pensa assim, não, já vou casar com ela mesmo, não tem problema. Será que tem implicações espirituais? Certamente. Vamos ver aqui. Relacionamentos sem compromisso de aliança ou sem contratos formais podem trazer instabilidade emocional e espiritual. Então, lê para nós, bota aí, por favor, 1 Coríntios 6,16. 1 Coríntios 6,16. Olha o que diz aqui Paulo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta é a esposa? É a mulher dele? Hoje em dia estão falando que é job, né? Mas ainda eu acho que é prostituta. Estão querendo, né, deixar a coisa mais elegante, mais prime, né? Job. A Bíblia não fala de job, ela fala prostituta. O homem que se une à prostituta, você não sabe que a pessoa que se une com a prostituta ou com uma pessoa que não é seu cônjuge, forma um só corpo com ela? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Pode falar. Uma pessoa que forma um só corpo com uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa. Como é que é o nome disso? Hã? Não, adultério é quando é casado. Fornicação é o ato sexual, mas como é o nome disso de uma pessoa que forma um só corpo com outra pessoa? Hã? Aliança. Muito bem. Sabe por que algumas coisas na tua vida não dão certo? Por causa das alianças espirituais que ainda estão regendo a tua vida.
E se é casado é pior ainda, que daí é adultério. É duplo pecado. Se é que eu posso falar isso, né? Mas todas as pessoas que você coabitou fora do teu casamento, você estabeleceu aliança. E agora você entende o poder do casamento. Porque o casamento, ele é uma aliança que advém de um contrato e da bênção de Deus. Mas todas as pessoas que você coabitou fora do casamento, você estabeleceu alianças. Enquanto essas alianças não forem renunciadas na tua vida, você vai estar debaixo das influências dessas alianças. Agora pensa, quantos demônios tem uma prostituta? Quantas alianças essa mulher, que é do job, fez na última semana, no último mês, no último ano? Você está aliançado com tudo isso. Você está no meio disso. Olha a importância do crente viver a santidade. Olha a importância de você entender o mundo espiritual. Se você não entender o casamento, você não consegue entender também a relação de Cristo com a sua noiva, a igreja. E nós vemos que, da mesma maneira, Cristo, Ele é autor de uma nova aliança, que foi gerada, que foi prometida, e será consumada. Mas por que não é consumada ainda? Vai ser consumada nas bodas. Hoje nós participamos da intimidade dessa aliança, através da intimidade com o Espírito Santo. Mas nós teremos essa intimidade com o noivo, de fato, quando vierem as bodas do Cordeiro. E por que nós não podemos ter hoje plenamente isso? Porque o noivo, ele só pode ter esse nível de aliança quando a sua noiva estiver santa, pura, sem mácula, e com todas as outras alianças canceladas. Ele não vai fazer parte dos pecados da noiva. Então a nossa missão aqui na terra é preparar a noiva para o noivo. Nós líderes, pastores, estamos preparando essa noiva, bem ataviada, bem preparada, bem ornada, para que essa noiva possa vir pura, santa e sem mácula se encontrar com o noivo. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu quero casar, mas agora eu já fiz muita coisa errada, perdi a virgindade, já fiz aliança com um monte de gente. Ok, talvez você não vai subir no altar virgem, mas você pode subir no altar santo. Amém? O importante é você ter entendimento e subir no altar santo. E não interessa se a aliança foi feita com a mulher que você vai casar. Não interessa se você coabitou antes do casamento, você precisa consertar isso. Porque isso abre brecha no mundo espiritual. Eu sempre digo para alguns irmãos o seguinte: olha, o diabo vai fazer de tudo para você cometer esse pecado antes de casar com a tua esposa. Mas quando ele alcançar esse território, ele destrói a tua alegria depois do casamento. Quantos homens e mulheres, principalmente homens, que eu atendo homens, eu já me falaram o seguinte: pastor, quando nós éramos namorados, meu Deus do céu, era um terremoto o negócio. Era tiro dado, bugio deitado. Não tinha para ninguém. Não podia se enxergar. O negócio era magnético. Aí eu casei. O fogo acabou. A coisa ficou sem graça. Não rola. Não tem apetite. Não tem... Sabe o que é isso? Tem questões não resolvidas na tua história. Enquanto você não renunciar os pactos de sangue, as alianças que você fez, o diabo vai ter legalidade para entrar no teu casamento. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Mas o Senhor vai fazer uma restauração grande aqui hoje. Amém?
Quem recebe? Talvez a legalidade, preste atenção nisso, ó. Solteiros, você fez coisas que não deveria ter feito. E hoje você não consegue avançar nessa área. Pode ser o diabo. O diabo pode estar interferindo na tua vida. Te tirando a oportunidade de estabelecer uma aliança pura, santa e sem mácula. Mas eu vou te dizer, Deus vai abrir essa porta na tua vida em nome de Jesus. Então, se você hoje tem união estável, eu te incentivo, case. Amém? Case. Case. Case de verdade. Tenha um vínculo conjugal formal. Essa é a lei do nosso país. Embora, a nível de direitos, a união estável pode te dar direitos. Mas eu creio que hoje, o que realmente nós podemos chamar de casamento, é casamento. Amém?